tivemos a reunião do Trump e do Putin. O Putin ligou para o Lula, ficou 40 minutos falando. É curioso esse negócio, né, das avaliações sobre o Lula. Não, porque o Lula já era, porque o Lula isso e aquilo. Mas os grandes do mundo aí vêm para o lado do Lula, vendo no Lula um interlocutor confiável de um país grande. O francês já fez isso, o russo. Vamos ver com o Pedro. Pedro, abração, bichão. Como é que você está vendo esse tiroteio aí do Trump com o Putin? Vai sair alguma coisa? Boa noite, Nassif. Boa noite a toda a comunidade. Abraço para a Luciana Bauer, que é brilhante, né, Nassif? Sim. Ô, Nassif, vamos começar aqui 2 passos atrás. Vamos começar no Alasca, né? Essa reunião no Alasca, ela é uma página aí na redefinição da geopolítica do quartel aí que nós estamos vivendo no século XXI. Se a gente analisar friamente o que aconteceu ali, primeiro a Rússia ela voltou para o jogo oficialmente do ponto de vista ocidental. Não que ela estivesse fora, mas ela foi convidada oficialmente de novo a ser um grande ator político. Foi reconhecida nesse sentido. Isso não é pouca coisa. Não? E ali, nesse período que nós vivemos de crise de lideranças, sobretudo no Ocidente, vale notar, isso foi notório ali para toda a comunidade internacional. De um lado, nós temos o Putin, que foi formado pela KGB, que está no comando russo, na presidência da Rússia desde os anos 2000, com exceção que ele teve 4 anos como primeiro-ministro, quando foi o mandato do Medvedev, e, portanto, ele governa a Rússia, está na frente da liderança da Rússia há 25 anos. Né? Ele reconstruiu o Estado russo depois da humilhação dos anos Yeltsin, depois dos anos 90, enfim, da bancarrota, das privatizações. Ele recentralizou o Estado russo, renacionalizou as reservas de gás, de petróleo, reconstruiu o exército russo, reposicionou a Rússia na geopolítica do poder e fez um acordo, uma parceria chamada de Sem Limites, uma parceria estratégica chamada de Sem Limites com Xi Jinping, com a China, em 2022, que mudou a face da geopolítica do nosso tempo. E do outro lado nós temos o Trump, que nunca leu um livro de política internacional, nunca leu um livro de história na vida, que é, como o Paul Krugman define muito bem, o Nobel de Economia, é um trambiqueiro do Brooklyn. Eles são nova-iorquinos ali, eles se entendem, né? Então, é um trambiqueiro do Brooklyn, é o cara da arte da negociação, aquele manual que ele escreveu e que age daquela maneira. É um jeito que não tem dimensão das relações internacionais, da geopolítica, do poder global. Então, o Putin é mestre nisso. O Trump é um analfabeto nessa área, completo. Aí você vai para os sucessores. Você pode falar, mas a equipe do Trump vai equilibrar. Não. Do lado do Putin, eram 3 de cada lado. Do lado do Putin, você tem o Sergei Lavrov, que é tido pelos pares, como o maior diplomata do século XXI. É ele e o Celso Amorim. Os grandes diplomatas do século, eles fundaram os BRICS, inclusive. Mas ele é tido de uma visão ocidentalizada como o Kissinger do século XXI. Ele, Lavrov. Os russos dizem que o Kissinger é o Lavrov dos Estados Unidos. Ele é um diplomata super respeitado no mundo todo. E aí você tem do outro lado o Marco Rubio, que é um sujeito que se forma no Tea Party, naquela ala ultra-fundamentalista, forte nos anos 2000, no governo Bush, e que é filho de cubano-americanos, o primeiro de origem latina a ser secretário de Estado, que faz toda a vida política dele voltada para a América Latina. E depois, no Trump 1, a partir de 16, 17, ele se torna um anti-China, junto com o Peter Navarro, o outro assessor econômico do Trump. É um sujeito que não sabe nada de Rússia. Não entende nada, nunca olhou para a Rússia. O negócio dele é imigração, é Cuba, é América Central, é América Latina, é Panamá. E você põe esse cara com Lavrov. O terceiro que estava na mesa de negociação, essa imagem é muito forte, Nassif. Você tem o Putin vai lá e leva o ex-embaixador russo em Washington, que conhece os Estados Unidos por dentro, negociou com todos os diplomatas mais experientes de Washington, dos Estados Unidos, conhece as entranhas, né, do Império Americano, aqui para citar o Muniz Bandeira, que se cita tão bem, conhece a coisa por dentro. E o contraparte dele
é um sujeito que nunca teve numa negociação internacional na vida, é um cara que vem do mercado, que nem cargo tem na Casa Branca direito, que é o Scott, né, o Scott Witkoff, que é um cara da especulação também dos anos 80, especulação imobiliária que aparecia nas capas de revista de negócios com o Trump, amigo do Trump, desde os anos 70 e 80, que nunca sentou para fazer um acordo internacional, nunca teve com um diplomata. Você põe esse cara para negociar com essas... Entende? É como num desenho animado, é como se tivesse aquele franguinho girando assim, e você põe lá do outro lado os lobos. Né? Fala, agora vamos lá, vamos sair um negócio. Só aí você já vê que o jogo foi decidido. Não tem conversa. São os mais experientes do mundo, a diplomacia mais experiente do mundo, mais sofisticada do mundo, contra 3 caras que são trambiqueiros do Brooklyn, tá certo? Para usar o Krugman. 3 caras que não sabem o que estão fazendo. Então, isso aqui reflete um momento. Tem um depoimento da Christine Lagarde, que é ex-ministro do FMI, né, ex-secretária-geral do MFI, melhor dizendo, em que ela diz como é que é negociar com o Putin na CIF. Ela diz, o Putin é um sujeito que é diferente de todos que eu já negociei. Tá on the record, dá para puxar isso aí. Ela diz, ele não usa um papel, ele não levanta um relatório, ele não tem computador, ele não tem celular, ele sabe tudo. Ele sabe o que você vai perguntar, ele sabe o que você vai falar, ele te estudou, ele estudou você, ele sabe tudo que você vai dizer. Você tem que se preparar muito para sentar na mesa com o Putin. E depois eles perguntam para ela como é que é negociar com o Trump. Ela começa a rir, assim, intimidada, sem querer e tal. Então, ali já tem um começo. Né? A outra coisa que chama atenção, Nassif, desculpa me estender, mas é que é importante. A outra coisa que chama atenção é a ausência. Não é só a presença. Quem não está lá? O presidente do país que está em guerra, a Ucrânia. Por quê? O Volodymyr Zelensky. Por quê? É aquilo que nós falamos desde o primeiro dia aqui, Nassif. Não é uma guerra entre Rússia e Ucrânia. É uma guerra de proxy, é uma proxy war, é uma guerra de procuração, é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, capitaneada pelos Estados Unidos. E aí, como dizia o Brzezinski, como dizia o Kissinger, quem resolve são as grandes potências. O Zelensky, ele não resolve nada. Ele não está lá, é o sinal que o acordo pode sair, tá certo? Que ele pode resolver. E aí nós temos o último elemento, que é a Europa. Também num conceito que o Brzezinski ele formulou, que é o protagonista irrelevante, digamos assim. Porque não tem força para apitar. Os caras estão lá hoje na Casa Branca e tal, porque ela não resolve. Quem resolve é os Estados Unidos e a Rússia. É Putin e Trump. E, por fim, eu queria dizer que há um certo otimismo que nós podemos ter, viu, Nassif? Assim, uma certa esperança, porque os dois presidentes desse alto escalão não saem de casa se não for para fazer negócio. Eles põem todos os assessores para brigarem antes, para disputarem antes, para fazer as negociações, mas para eles saírem assim, é porque tem um vislumbre de que um acordo pode sair, de que uma paz pode ser negociada. Então, eu acho que nós temos um otimismo aí pela frente. De hoje ele chamou o Zelensky lá, o Zelensky foi de terninho, todo quadradinho lá. E o que explica essa ligação do Putin para o Lula, os 40 minutos de conversa? Explica o tamanho do Lula, né, Nassif? Imagina o Putin depois do encontro desse. Veja, o Zelensky não estava lá, não tinha um europeu lá. O Putin sai de lá e liga para 2 presidentes do mundo. Óbvio que ele falou com os chineses, né? Antes, durante, depois, estava tudo acordado. Mas ele liga para 2. Para o Narendra Modi, lá na China, na Índia, perdão, o representante indiano, e para o Luiz Inácio, né? Como diria o Beluso aqui quinta-feira no nosso moinho, o meu amigo Luiz Inácio liga para o presidente Lula, tá certo? Porque o presidente Lula é um daqueles que, para desespero do Demetrio Magnoli, do Camarote, né, é um dos que propõe o acordo dos amigos da paz. É ele e Xi Jinping. Eles fizeram isso. Wang Li e Celso Amorim, Lula e Xi, eles sentaram na mesa para fazer o acordo dos amigos da paz na Ucrânia. Então, o Putin reconhece isso. Veja, qual é o sentido que tem de ligar para um país que está na periferia, na semi-periferia do capitalismo, né? E fazer uma ligação logo depois. É porque o Lula tem essa grandeza. É porque o Trump, veja, o Trump ele é movido por uma estratégia pessoal de ganhar o Nobel da Paz. Ele acha que, acabando com essa guerra, ele é um candidato
real ao Nobel. Você entra no site da Casa Branca agora, Nassif, tem uma campanha lá. Tem as grandes personalidades do mundo que apoiam Trump a ganhar o Nobel da Paz. Mas se tem alguém que move a paz no mundo hoje, é o nosso presidente. É o presidente brasileiro, como você disse. Internacionalmente, como ele é reconhecido por todos, seja na Eurásia, seja na Europa, seja no Ocidente coletivo, ele é reconhecido por todos esses atores. Por quê? Porque nós temos um grande líder hoje em termos de relações internacionais, em termos de política internacional.